Eclesiastes 9, 11 e 12, que diz assim: vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Muito bem, quero falar sobre os laços e nós. Nós muitas vezes usamos laços, não é verdade? E gostamos de colocar laços onde? Nos presentes, não é? Ali nas embalagens, a gente compra um presente, pede para fazer um embrulho bacana e, de preferência, um laço. As mulheres, principalmente, gostam muito de um laço, não é? E algumas usam laço no cabelo, laço na roupa, laço no sapato, não é isso? Mas os laços, eles têm também um aspecto de perigo, um aspecto de risco, e eu quero falar sobre isso nesta noite. Bom, nós lemos aí em Eclesiastes capítulo 9, que os pássaros, eles são presos com o laço. Por quê? Porque é muito difícil capturar um pássaro. Não é verdade? É difícil capturar uma ave. Por quê? Porque ela tem uma vantagem sobre nós. Qual é a vantagem? Ela tem asas. Se até para capturar uma galinha é difícil, não é verdade? Vocês já tentaram pegar uma galinha no quintal? É um desafio, não é? É um desafio. E você corre atrás do bicho e ele escapa, para lá e para cá, e você cai, você se suja, você sai arranhado, esfolado, e costuma não pegar a galinha. Quer dizer, a galinha te dá o maior olé. Agora você imagina capturar um pássaro. É muito mais difícil. Então, por isso, o homem inventou o laço. O laço é o quê? Uma armadilha para capturar uma ave. E a Bíblia fala sobre os laços. Fala muitas vezes sobre os laços. Então eu queria ler também Amós capítulo 3, versículo 5. Que é um outro texto que fala sobre esse tipo de armadilha. Um laço, ele é feito com uma corda, não é isso? E se coloca ali no lugar onde aquela ave vai passar, vai pousar. E aquele laço, ele precisa ser puxado para que prenda a ave. O laço, ele tem que ser armado. Tem que funcionar automaticamente. E nos tempos bíblicos já era assim. Não tinha espingarda de chumbinho. Mas os laços já funcionavam muito bem. Então Amós 3,5 fala o quê? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? A resposta é não, não é? Mas veja que o laço, ele se levanta da terra automaticamente. Então, como que se fazia isso e como se faz ainda? Pode-se prender aquela corda com uma pedra para que o peso da pedra puxe a corda, não é? E aquela corda pode estar pendurada numa árvore. Ou o próprio galho da árvore, ele sendo puxado para baixo, ele cria ali uma tensão
que no momento em que ele for solto, ele vai puxar a corda e vai apertar aquele laço. Então, nos tempos bíblicos já se fazia isso. Hoje, os escoteiros ainda aprendem a fazer isso. É técnica de sobrevivência. Muito bem. Agora, o que tem isso a ver conosco? A Bíblia fala de laço muitas vezes, aplicando isso ao ser humano. Nós lemos aí em Eclesiastes capítulo 9, que da mesma forma como os pássaros são presos com laço, os homens também são presos com laços. E o que são esses laços? São vínculos na nossa vida. Nós nascemos dentro de uma família e ali nós já temos o quê? Os laços sanguíneos, os laços familiares. E quando a criança nasce fora de uma família, então esses laços não existem e eles vão fazer muita falta na vida daquela criança. E a criança vai crescendo e ela quer se libertar, não é? O adolescente, ele manifesta esse desejo de ser cada vez mais solto. Então, a palavra solteiro, ela não é casual, não é? O indivíduo é solto. Ele quer se livrar dos laços familiares e o que acontece? Ele vai se envolvendo em outros laços, fora de casa. Ele vai criando outros vínculos fora de casa. Isso é normal. Mas temos que ver que tipo de vínculo está sendo estabelecido. Esses laços, eles podem ser laços de amizade. Em princípio, isso é bom, é saudável, mas temos que ver que amigos são esses. Que laços de amizade são esses? Então, o adolescente, ele tem que ficar muito cauteloso em relação a isso. Porque uma amizade errada pode ser como aquele laço que pega a ave. Pode funcionar da mesma forma. E outras coisas acontecem na nossa vida que são laços, são vínculos que nós estabelecemos com outras pessoas. Os vínculos, eles têm que acontecer. Nós precisamos. Mas existem vínculos errados. Existem vínculos que acontecem fora do tempo. Que acontecem da maneira errada. Então, por exemplo, as relações sexuais, elas são vínculos entre as pessoas. Sexo não é uma coisa banal e sem consequência. Não. A Bíblia diz que aquele que se une à prostituta torna-se uma só carne com ela. Meus irmãos, isso é muito sério. Vocês já ouviram essa expressão de tornar-se uma só carne, né? Então, 1 Coríntios 6,16 fala isso. Aquele que se une à prostituta torna-se uma só carne com ela. Diante de Deus foi estabelecido um vínculo entre aquelas duas pessoas. Então, aquele que se relaciona com a prostituta, ele tem um vínculo com a prostituta. Se aquela mulher, se a vida dela for uma desgraça completa, como muitas vezes se torna, cada um daqueles homens que se relacionou com ela tem uma responsabilidade nisso. Porque sexo não é brincadeira. E o sexo é um laço na vida das pessoas envolvidas. Seja um laço correto dentro do matrimônio, ou seja um laço ilícito. Mas é um laço, é um vínculo. E muitas pessoas se prendem por meio deste vínculo. Os filhos são vínculos
que unem os pais. Então, aquela pessoa que tem filhos fora do matrimônio está estabelecendo vínculos fora do matrimônio. Está caindo em laços. Muito bem. Então, temos na vida laços necessários, porque não podemos também ser isolados, não é? Não podemos ficar muito soltos, não. Os vínculos, eles são importantes, mas existem vínculos feitos na hora errada. E existem também aqueles vínculos absolutamente desnecessários, como os vícios. Os vícios também são laços que prendem as pessoas. E tudo começa com pouca coisa, não é? Com pouca coisa. Aí é um cigarrinho, é uma cervejinha, é tudo no diminutivo. Mas é assim que começa o laço na vida da pessoa. E às vezes, muitas pessoas se envolvem com muitos laços. Então, por exemplo, aquela moça que namora com muitos rapazes, né? Aquele rapaz que namora com muitas moças, está criando muitos laços na sua vida. Está se sujeitando a muitos riscos. Portanto, esta palavra, ela é muito oportuna para o jovem, para o adolescente. Por quê? Porque talvez você não esteja tão amarrado ainda na vida. Talvez você ainda esteja naquele momento de ainda escolher os vínculos que você vai fazer. Então, pense bem, coloque diante do Senhor aquilo que você quer, aquilo que você deseja, coloque diante de Deus. Examine bem, de acordo com a palavra de Deus, se aquele vínculo que você vai assumir, se ele está sendo feito da forma correta, no momento correto. Por quê? Laço, no seu sentido negativo, é sinônimo de cilada. Laços são nós. São nós frouxos. Então a pessoa não se assusta, não é? Não. Não é? O Lázaro que sabe dizer aí como é que é o laço lá para pegar o passarinho, ele fica bem folgado, não é? Largão, bem largo, espaçoso, né? O passarinho, ele está ali no meio do laço, ele não vê, ele passeia ali, ele cisca, ele come, o laço é bem largo, bem frouxo, mas é um nó, embora não pareça. E o que vai acontecer? Esse nó, ele vai ser puxado, ele vai ser apertado. Então, enquanto não aperta, você não sente nada. Enquanto não aperta, você não se sente pressionado. Você não se sente incomodado. E você pensa, nossa, Deus está me abençoando nesse negócio. Deus está me abençoando. Mas o laço é um nó que vai ser puxado. Então, eu queria ler ainda Jó, capítulo 18, que fala sobre o laço também. Nós temos aí um relato interessante sobre o laço na vida do homem. Jó, capítulo 18, versículo 5 a 12. O livro de Jó fica logo antes dos Salmos. Jó 18, 5 diz assim: a luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece. A luz se escurece nas suas tendas, a sua lâmpada ao lado dele se apaga, os seus passos fortes se estreitam, o seu próprio conselho o derruba,
por seus próprios pés é lançado na rede e anda nos fios enredados. A armadilha o apanha pelo calcanhar, o laço o prende. Uma corda está escondida na terra e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantam de todos os lados e o fazem correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os seus passos. A calamidade vem faminta sobre ele, o desastre está pronto para ele quando cair. Então, olha aí a descrição, né, de alguém que é apanhado por um laço. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com as oportunidades que você tem na vida. Por quê? Pode chegar a certa altura da sua vida que você vai estar todo amarrado. Você vai estar todo enrolado. Coloca a imagem 3 para mim, por favor. Não, essa não precisa não. Pode pôr a outra. A imagem, olha aí, a imagem do laço. Põe a imagem 4 agora. Aí. Chega um momento que a pessoa está tão enrolada, não é? Pode ser até nos cabelos. Que fica difícil da pessoa se soltar. Olha lá. Às vezes a pessoa chega na igreja, e quando chega na igreja ainda está bom, né? Porque muitos nem chegam. Mas chegam num estado tal que a vida está toda complicada. A pessoa está toda amarrada. Mas como aconteceu isso? Começa com os laços que a pessoa vai aceitando. Começa com os vínculos que a pessoa vai permitindo na sua vida. Então, às vezes a pessoa está tão complicada na vida que quando o telefone toca, a pessoa já assusta. Se a campainha tocar, então a pessoa esconde debaixo da cama. Tão enrolado que a pessoa está. Então, a pessoa precisa até, muitas vezes, mudar de cidade. Não é? Tem desejo até de trocar de identidade. Por quê? Porque está enrolado ao extremo. Então, portanto, jovem, se você ainda não está tão enrolado assim, olha, esta palavra está te alcançando no momento bom da sua vida. Não perca esta palavra, não perca a oportunidade de estar atento com relação aos laços que são colocados no seu caminho. Quantos laços são colocados no caminho do jovem que está na faculdade? São muitos laços. Então, tome cuidado. Se você tem o privilégio de estar na igreja, sendo ainda um jovem, sendo ainda um adolescente, no começo das escolhas definitivas da sua vida, então não permita que você fique tão enrolado quanto aquele que não teve essa oportunidade. Porque esse texto que nós lemos aqui no livro de Jó, está falando sobre o ímpio. Jó 18:5 fala que isso aqui é a história do ímpio. Isso não pode acontecer na vida do cristão. Pelo menos não deveria. Não deveria. Então, o que acontece? O laço, quando a ave ela é apanhada ali e ela se vê presa, quanto mais puxa, mais aperta. Quanto mais puxa, mais aperta. E nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Davi, ele caiu no laço do adultério. E ele foi preso, não é por esse laço. Ele foi preso. E ele tentou se livrar. Mas a coisa só foi complicando. Só foi complicando. Ele teve um relacionamento com Batseba e mandou Batseba para a casa dela.
Beleza. Ninguém viu, ninguém ficará sabendo, Batseba já foi embora, maravilha. Mas acontece que Batseba engravidou. Então, a coisa começou a dar trabalho, né? Nossa, eu tenho que dar um jeito para que as pessoas pensem que esse filho é do marido da Batseba. Então chama ele lá no campo de batalha. O marido vem e não aceita dormir dentro de casa, enquanto os companheiros estavam na guerra. A coisa complica, não é? Então Davi, não conseguindo resolver dessa forma, providencia para que o marido de Batseba, ele seja morto no campo de batalha. Então veja, quanto mais puxa, mais prende. Agora, além de adúltero, ele se tornou um homicida. Então, a coisa complica demais. Veja o caso de Sansão. Sansão teve ali relacionamento com Dalila. Olha, um laço, ele não funciona sem uma isca. Não é verdade? Correto? Nosso, confirmado aqui pelo consultor, né? Consultor de laços. O laço não funciona sem isca. Coloca um laço lá no terreiro, espera algum pássaro pousar ali, vai esperando, senta, espera. Mas se você colocar um alpiste, né? Colocar ali um alimento que seja atraente para aquela ave, então a ave vai pousar ali e vai cair no laço. E não é assim que o diabo faz? Não é assim? Não é assim? Ele coloca ali aquilo que te agrada, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que atrai os seus olhos, para que você caia nesse laço. Então, Sansão, ele foi atraído por Dalila. E Sansão teve relacionamento sexual com Dalila. E ele estava ali com Dalila um dia, e os filisteus chegavam para pegá-lo, e ele fazia aquela ruaça toda e ia embora para a casa dele. O que acontecia depois? Olha Sansão lá de novo, no alpiste de Satanás. E novamente ele conseguia escapar. Mas ele esteve ali tantas vezes, que finalmente ele foi apanhado no laço. Ele foi apanhado. E qual é a consequência do laço? É a pessoa ser presa. É a pessoa caminhar para a morte. Então foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi preso e ele foi morto. Laços são responsabilidades. Laços trazem compromissos. Eu disse que existem vínculos necessários na nossa vida. Existem responsabilidades que nós devemos honrar. E às vezes, você vai cair em um laço do diabo e vai assumir uma responsabilidade na sua vida que você deverá honrar. Não é? Então a pessoa teve um filho fora do casamento. Caiu no laço. Agora honra. Agora honra. Não é? Porque laços trazem responsabilidades. Existem outros tipos de laços, como os sagrados laços do matrimônio. Honre-os. Eles devem ser honrados. Amém? Porque são bênção de Deus. A família é instituição divina. E os sagrados laços do matrimônio que você assumiu foi na presença de Deus ou não foi? Então honre-os. Foi de brincadeira ou foi de verdade? Então honre-os. Agora existem os laços do diabo, né?
Eu queria ler aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Então, essa maneira de capturar passarinho, o diabo entendeu. E ele procura fazer assim conosco. Está usando. Ele não usa espingarda de chumbinho. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, a respeito dos bispos e diáconos. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, aí algumas páginas adiante. 2 Timóteo 2, 25 e 26, que diz, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então existe esperança para aquele que está preso nos laços do diabo. Glória a Deus! Mas aqui está falando que precisa de arrependimento. Eu queria ler ainda o que diz o Salmo de número 18, versículo 5. Olha só o que aconteceu com o salmista Davi. Cordas do inferno me cercaram, laços de morte me surpreenderam. Meus irmãos, cordas do inferno. Você acha que a tentaçãozinha que está te ameaçando é uma coisa natural? Você pensa que você pode ir lá, não é, aproveitar e sair ileso? São cordas do inferno. Não é pouca coisa. Mas pode ser que algumas pessoas aqui entre nós se sintam muito amarradas pelos laços do diabo. Pode ser que você reconheça que caiu em muitas ciladas de Satanás. No sexo ilícito, na prostituição, no adultério, nos vícios, no vício do álcool, no vício do cigarro, em outras drogas, como a maconha, a cocaína. Pode ser que você reconheça que foi amarrado por esses laços do diabo. O que fazer agora? O que o salmista fez? Veja aí no Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Na minha angústia invoquei o Senhor. Não vai adiantar você ficar calado. Não vai adiantar você contar para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho. O salmista, quando se viu cercado pelas cordas do inferno, ele clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E você está aqui nesta noite com esta oportunidade de invocar o nome do Senhor. E o que o Senhor faz? Será que o Senhor, ele vai olhar para você e dizer assim, bem feito, eu te avisei? Será? Não, Deus não faz isso. Deus não faz, porque Deus é um Pai misericordioso. E o que diz o Salmo? O que aconteceu aí na sequência, quando o salmista clamou ao Senhor? Versículo 6, está escrito assim, do seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você clama e Deus ouve.
Você ora e Deus ouve. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Deus ouve, mas ele não apenas ouve, Ele toma atitudes a seu respeito. A ave, quando cai no laço, o que ela pode fazer? Ela pode gritar, não é? Mas ela não consegue se soltar sozinha. Ela não consegue. Assim também, o homem, quando cai nos laços do diabo, ele não consegue se soltar sozinho. Mas nós louvamos a Deus, porque o Salmo 91:3 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livrará. É uma promessa. E eu queria ler também no Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui podem dizer: a minha alma escapou dos laços do diabo? Levanta a mão. Glória a Deus! Aleluia! Quantas amarrações havia na sua vida, mas o Senhor de todas te livrou. E se tem alguém aqui que ainda não foi liberto, pode ser liberto hoje. Porque servimos a um Deus vivo, um Deus que ouve as orações, um Deus que salva, cura e liberta. Agora, a Bíblia, ela fala positivamente também a respeito do laço. Eu disse que existem os laços malignos e existem os bons, não é? Eu queria ler, para terminar, Oséias capítulo 11, versículos 3 e 4. Que diz assim: Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Efraim era um nome carinhoso com que Deus se referia a Israel. Tomando-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Aqui está dizendo que Deus nos atrai para si com laços de amor. Porque Ele também quer nos prender. Ele não quer ver você solto por aí na vida. Aceite os laços de amor do Senhor na sua vida. Então Ele quer te libertar dos laços do diabo e quer te prender a Ele. Precisamos estar presos ao Senhor Jesus, amarrados em Jesus, chegando ao ponto de dizer: eu não largo Jesus por nada desse mundo. Eu fui laçado por Jesus. Eu estou preso a Jesus. E se você não pode dizer isso ainda, você pode hoje tomar uma decisão. Você pode pedir ao Senhor que te liberte dos laços malignos, para que você seja espiritualmente livre na presença do Senhor. Em nome de Jesus.